Olá pessoal, meu nome é José Roberto Castanheira Camargo e hoje eu, na série Consulta Empresarial Vida de Empresário, eu gostaria de falar de um tema bastante legal que aconteceu na minha vida. É que em momentos de crise você só tem 10 opções de escolha para resolver os seus problemas. E por que eu estou falando esse tema hoje? Na década de 90, quando eu tive uma situação é, complicada, pessoal e financeira de um negócio, por inexperiência que eu havia montado e que ele não deu certo, chegou uma hora que eu estava tão perdido nos meus problemas, tão complicado e tão sem condições de resolver, que eu morava em Bauru naquela época, meus filhos eram pequenos até. E eu tinha um amigo meu, que era amigo do meu pai, inclusive, havia sido sócio do meu pai, o Nilson, que inclusive já faleceu em 2010. Eu tenho muita saudade dele, porque ele tinha uma visão de negócio muito grande pelas coisas que ele tinha passado. Uma hora eu conto algumas coisas desse meu amigo, da experiência dele de vida profissional, empresarial, que foi muito fantástico. E eu estava tão desesperado, tão perdido, que eu liguei para ele e falei assim: cara, me, me, ele morava em São Roque, aqui ao lado. Eu falei assim: eu vou aí conversar com você porque eu não estou conseguindo, como diz a gíria, segurar a onda, cara. Ele falou: não, vem cá, vamos conversar. Chegou lá na casa dele, eu tava naquela época, hoje eu já perdi 16 quilos. Na época eu tinha esse peso de agora, eu tinha perdido 18 porque minha vida estava realmente complicadíssima. Eu não estava sabendo lidar com os meus problemas. E isso é muito difícil quando você passa por uma crise empresarial. E na realidade, quando eu cheguei lá, que eu comecei a conversar com ele, e eu saí de Bauru e fui até São Roque, porque ele morava numa chácara, né? E lá, quando ele começou a me receber, a gente começou a conversar. O que aconteceu na realidade? Eu comecei a despejar meus problemas. E entrei numa convulsão assim de dizer e isso, e aquilo, e vai, e meu Deus do céu, e vai me acontecer tal coisa. E comecei a falar problemas e problemas e mais problemas, um atrás do outro, sem parar. Ele chegou numa hora, ficou olhando para meu rosto e bateu na mesa e falou: para, para, eu já não aguento mais. Você tem que entender uma coisa: você não é o único que teve problema. Você sabe da minha história de vida e você sabe os problemas que eu passei e eu tô aqui superando. Então, você tem que aprender uma coisa: você tem que aprender a escolher dos 1.000 problemas que você tem, que 990 deles teoricamente já estão resolvidos. E você tem os 10 maiores problemas que você tem que escolher para você tocar a tua vida para frente, tá? E esses problemas que você efetivamente escolhe, isso foi muito importante para mim, porque quando ele deu esse tapa na mesa, eu acabei escolhendo a opção de obrigatoriamente, né, fazer essa escolha. E essa escolha foi importante, porque aqueles 10 problemas que eu havia escolhido lá para resolver e que depois ele inclusive me ajudou, porque ele era muito meu amigo, a gente tinha uma relação meio que de pai para filho, enfim. Eu conhecia ele desde moleque, ele já tinha uma vida, já era empresário, foi sócio do meu pai, e a história dele, é o que eu digo para você, é muito interessante. E ali, naquele momento que ele fez isso, que foi tão importante na minha vida, eu escolhi esses 10 problemas que eram principais e que eu realmente tinha que resolver para continuar a minha vida, e foi isso que eu fiz. Então, o que eu queria transmitir para vocês, em termos de experiência, de coisas que acabaram acontecendo que você pode fazer no momento de crise. Primeiro, você tem que ter calma para resolver. Você tem que ter sobriedade para pensar neles, tá? Porque senão aquela história toda vai chegar que nem eu naquele momento. Eu tinha 1.990, eu não ia conseguir resolver, e eu tinha 10 principais problemas para resolver. E foi isso que eu fiz. Então, em momentos de crise que você está na tua vida pessoal, profissional, lá, o importante é você priorizar apenas um determinado volume
de problema, seja ele 5, seja ele 10, porque o resto você não vai conseguir resolver. E aí você vai deixar de resolver os 5 ou os 10 principais só, que é o fator de continuidade da tua vida, tá? Então, nesse momento, procure alguém que pode te auxiliar, procure alguém que você pode conversar. Se for na área profissional, procure um consultor. Se for na área pessoal também profissional, faça coach, tá? Existe saída para todos os momentos que você passa na tua vida. Existe uma condição muito boa de você ter serenidade, porque problemas e crises fazem parte da sua vida. Mas onde é que você pode ser um grande vitorioso? É resolvendo elas, tá? De uma forma racional, organizada, porque para tudo tem uma saída. Crise, como todo mundo diz, não é frase minha, é sinal de crescimento. Fique com Deus, até a próxima. E se você gostou desse vídeo, vai lá no meu site, consultaempresarial.com, manda um e-mail. Se você quiser conversar, entre em contato, curta no YouTube, eu estou no Facebook. Vai ser um prazer trocar experiência com você e ajudar, porque eu te ajudando, você me deixa feliz, porque coisas que a gente passou e a gente pode transmitir para o outro, e isso vai te ajudar, é muito bom para você e para todo mundo. Um abraço, até mais.